Opa, tudo bem? Aqui é Cheverson Chagas, sou coach de controle emocional e hoje eu vou te falar sobre 7 maneiras para você eliminar pensamentos negativos. Todos nós temos pensamentos negativos. Você tem, eu tenho também. E quando eu comecei a perceber que pensamentos negativos estavam virando um problema, estavam me impedindo de crescer, de me desenvolver, então eu comecei a ler, comecei a procurar maneiras, dicas, técnicas para eliminar pensamentos negativos. E o que eu aprendi eu compartilho na maioria dos meus livros, dos meus treinamentos online. E hoje eu quero compartilhar um pouquinho disso, algumas dicas simples, porém efetivas que vão te ajudar a eliminar pensamentos negativos. Você sabia que uma pessoa tem, em média, 60 mil pensamentos por dia e que a maioria desses pensamentos, infelizmente, são negativos e repetitivos? E o problema é que os pensamentos, tanto os positivos quanto negativos, quando acontecem, o nosso cérebro gera uma série de substâncias químicas que fazem a gente se sentir bem ou se sentir mal, dependendo do tipo de pensamento que a gente tem. Esses pensamentos geram conexões neuronais que produzem essas substâncias. Agora pense, esses pensamentos geram químicos que fazem a gente se sentir mal. Então imagine uma pessoa que pensa muitos pensamentos negativos todo dia, de forma repetitiva. Como que essa pessoa vai se sentir? Que sensações essa pessoa vai ter? Que tipo de vida que essa pessoa leva? Com certeza, sensações negativas e uma vida negativa. Outro problema disso é que quando você tem muitos desses pensamentos negativos, eles vão criando uma conexão ali no seu cérebro que produz cada vez mais essas substâncias. Isso vai virando um ciclo e o seu cérebro vicia naquele tipo de pensamento, vicia naquele tipo de reação, mesmo que seja negativa, mesmo que a sensação não seja boa, seja negativa, você acaba viciando. Por isso que você vê muitas pessoas que são sempre negativas, sempre vendo o lado ruim da vida e parece que elas têm até um prazer naquilo, elas não conseguem deixar de ser negativas. Isso vira um vício. Você conhece pessoas assim? Mas a pergunta agora é: como sair desse ciclo da negatividade? Como parar de ter pensamentos negativos? Eu quero te dar 7 dicas para te ajudar a eliminar esses pensamentos negativos. Mas tenha muita atenção, assista esse vídeo até o final, porque uma das últimas, a 6ª ou a 7ª, não lembro agora, é a mais importante, que vai te ajudar a transformar esses pensamentos negativos em pensamentos positivos, a eliminar esse ciclo de pensamentos negativos. Tenha muita atenção. Dica número 1, tome consciência dos seus pensamentos. Reserve um tempinho e comece a pensar que tipo de pensamento negativo que você tem. Comece a identificar esses pensamentos. Muitas vezes a gente está tão acostumado com esse tipo de pensamento que não percebe que está assim pensando de forma negativa. Então, pare um pouquinho e pense naquele pensamento que está te fazendo mal, que está te trazendo emoções negativas. Pense um pouquinho, analise e descubra quais pensamentos que você está tendo que são negativos. Esse é o primeiro passo e é um dos passos mais importantes, porque como eu já falei em outros vídeos, em outros materiais, antes de você buscar uma solução, antes de você querer chegar em um objetivo, chegar em um lugar, você precisa saber aonde você está. Como você está? Antes de chegar no ponto B, você precisa saber qual é o seu ponto A. Então isso é muito importante. O primeiro passo é descubra quais são esses pensamentos negativos, identifique eles. E o passo número 2 é decida não dar atenção aos seus pensamentos negativos. Agora que você identificou, o próximo passo é você parar de dar atenção aos seus pensamentos negativos. Não sei se você já viu aquela frase que diz que tudo aquilo que você foca se expande. Então, a partir de agora, você vai agir como se você fosse um tipo de porteiro da sua mente. Tenha muita atenção ao tipo de pensamento que você deixa entrar. Não aceite mais nenhum tipo de pensamento negativo. Não foque nele, não pense nele. Evite esse tipo de pensamento. E uma boa maneira de você fazer isso é tendo os pensamentos contrários. Quando você identificar um pensamento negativo, na mesma hora, busque uma maneira de pensar sobre aquilo de forma positiva. Diga para você mesmo algumas frases que são positivas acerca daquele tipo de pensamento. Pode parecer falso no começo, pode parecer artificial, mas aos poucos a sua mente vai se acostumando e vai trocando aquele tipo de pensamento e você vai mudando o padrão do pensamento que você tem.
Dica número 3, evite os disparadores desse tipo de pensamento. Todo pensamento negativo, ele é causado por alguma coisa, uma situação, uma pessoa, uma palavra, um filme, uma propaganda, uma imagem, um som, alguma coisa dispara esse tipo de pensamento em você. Então, uma boa ideia é você evitar esse tipo de disparador de pensamentos negativos. Fuja dele, se afaste conscientemente, evite os disparadores. Dica número 4. Crie disparadores positivos. Assim como existem os disparadores negativos, de pensamentos negativos, também existem aquelas situações, pessoas, imagens, músicas, sons, etc., que disparam em você pensamentos positivos, que geram em você pensamentos positivos, sensações positivas. Portanto, esse tipo de disparador é uma boa ideia que você repita cada vez mais. Busque maneiras, descubra novas maneiras de criar pensamentos positivos, de ter boas sensações e sempre repita isso. No fundo, é um exercício sim de disciplina, é um exercício consciente, você precisa escolher fazer algumas coisas. Não pense que vai ser um botão mágico que tudo vai acontecer sozinho. Você precisa ter atitudes conscientes se você quiser realmente ter uma melhor qualidade de vida. Dica número 5, quebre o padrão. Quando você perceber que você está tendo pensamentos negativos e as outras dicas não adiantaram para você, você não conseguiu deixar de ter esses pensamentos negativos, uma boa dica é quebre o padrão. Saia da onde você está, faça alguma coisa diferente. Se você está sentado, fique de pé, saia do lugar físico que você está, mude a sua posição, faça alguma atividade totalmente diferente, pratique um esporte, ouça outro tipo de música, saia dar uma passeada, uma caminhada, vai andar de bicicleta, liga para alguém, assiste um filme de comédia que você nunca assistiu na vida, enfim, faça qualquer coisa diferente, quebre aquele padrão que o seu cérebro está acostumado a gerar aquele tipo de pensamento negativo em você, que com certeza isso vai te ajudar a eliminar esses pensamentos negativos. Dica número 6, busque a solução para o problema que te causa pensamentos negativos. Às vezes a gente tem alguns tipos de problemas que nos causam pensamentos negativos. E quando a gente está nesse ciclo de pensamentos negativos, a gente enxerga esses problemas sempre de uma forma muito mais ampliada. A gente pensa que o problema é muito maior do que ele realmente é. Portanto, pare um pouco e pense naquele problema que está te causando os pensamentos negativos. Provavelmente ele tem alguma solução. E se, infelizmente, ele não tiver e você não puder tomar atitudes para resolver aquele problema, procure ajuda de quem você conhece que já tem experiência em solucionar aquele tipo de problema e peça alguma sugestão, algum conselho e, se for preciso, procure ajuda profissional para isso. Essa é uma dica bem importante. E antes de eu te dizer a 7ª e última dica, eu quero te fazer um convite. Eu gravei uma palestra online totalmente gratuita chamada 10 estratégias para você controlar a ansiedade. E essa palestra eu não sei por quanto tempo eu vou deixar ela disponível, por isso clique no link que você vai encontrar aqui embaixo, se você está assistindo no YouTube, ou aqui em cima, se você está assistindo no Facebook ou no Instagram. Então clica nesse link, você vai ser direcionado para uma página, você vai colocar lá seu e-mail e você vai poder assistir essa palestra 10 estratégias para você controlar a ansiedade. Então assim que terminar esse vídeo, clica nesse link e assiste lá, ok? Então vamos lá para a 7ª e última dica para você eliminar os pensamentos negativos, e essa dica é: mude as submodalidades. Em PNL, Programação Neurolinguística, submodalidades são as qualidades, no nosso caso, de um pensamento. Então eu quero que você use a sua mente, use a sua imaginação e imagine que você tem o controle dos seus pensamentos na sua mão. E realmente você tem. Quando você tiver um pensamento negativo, eu quero que você, usando a sua imaginação, você comece a manipular esse pensamento negativo. Vamos imaginar um exemplo de que o seu pensamento negativo é o seu chefe brigando com você, falando alto com você, por exemplo. E de alguma maneira a voz do seu chefe te incomoda e te causa sensações negativas. Então, quando você tiver esse pensamento, usando o seu poder de imaginação, como se você tivesse um controle na sua mão ou aquelas mesas de som, então você começa a manipular esse pensamento. Manipule, imagine que você de alguma maneira consegue baixar o volume da voz do seu chefe, ou então que você consegue deixar com aquela voz engraçada, como se fosse
que tivesse ingerido gás hélio, que fica fininha, alguma coisa diferente. Comece a manipular, comece a fazer com que a voz fique lenta, devagar, e tudo isso vai modificando a representação que o seu cérebro faz daquele pensamento. E quando você muda a representação que a sua mente tem daquele pensamento, de alguma forma você acaba mudando também o pensamento, e os resultados são maravilhosos. Pode parecer simples, pode parecer bobo, mas é uma das coisas mais poderosas que você pode fazer e que pode realmente te ajudar a mudar os seus pensamentos, a mudar de pensamentos negativos para positivos. Então use a sua criatividade, use a sua imaginação e vá manipulando as submodalidades do seu pensamento. Se você vê uma cena próxima de você, imagine que você consegue controlar e deixar essa cena mais longe, mais distante, você não consegue mais ouvir aquilo que eles estão falando. Se é uma cena muito colorida, comece a deixar essa cena preta e branca, escura, vai diminuindo ela, vai fazendo ela ficar cada vez mais insignificante. Pode parecer bobeira, como eu te falei, mas isso vai te ajudar a eliminar esses pensamentos negativos, pode ter certeza. Então estão aí as 7 dicas que eu tinha para te dar, para te ajudar a eliminar pensamentos negativos. Então, se você gostou desse vídeo, clique aqui em gostei e lembre-se de compartilhar esse vídeo no seu Facebook, ok? Um grande abraço!